E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 16. Que diz assim: Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião na Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam aos seus deuses, encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Amém? Eu gostaria de fazer um comentário breve, que assim, a palavra do Senhor ela vai se confirmando, né, ao longo dos cultos. E há um tempinho atrás o Alex ele veio ministrar e um dia anterior teve a reunião de obreiros e ele falou assim: meu Deus, o que eu vou ministrar? Porque o pastor falou tudo ali na reunião que eu tinha preparado. E aí o Paulo veio para ministrar a palavra do Senhor e o Léo tinha falado tudo na ministração do louvor que ele ia falar. E hoje não foi diferente comigo, porque o nosso irmão David introduziu a minha palavra. Então ele já falou o que eu queria falar. Mas, irmãos, para a gente fazer aqui uma introdução da nossa palavra, depois que Jesus ele ressuscitou dos mortos, ele comissionou os apóstolos dizendo: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E Paulo, depois que ele se converteu, ele se torna um apóstolo e ele entende a comissão do Senhor e ele também sai pelo mundo pregando o Evangelho. O título da palavra que nós lemos está escrito em Atenas. E a segunda viagem missionária de Paulo, a palavra nos diz que ele ministrou em algumas cidades na Macedônia. E muitas coisas por ali aconteceram. Vidas se renderam ao nome do Senhor, foram batizadas nas águas, receberam o Espírito, até que a perseguição aumentou sobre a vida de Paulo. Quando ele estava em Bereia, ele precisa fugir da Macedônia e ele vai para a Grécia, especificamente na cidade de Atenas. E ali ele permanece sozinho até a chegada dos seus companheiros de trabalho, Silas e Timóteo. Paulo ele começa a explorar aquela cidade. Atenas era marcada por uma cidade com belos edifícios. Ela era marcada por seus templos religiosos, por seus monumentos arquitetônicos de beleza singular. Tudo era muito lindo ali naquele lugar. Aquela cidade ela era rica em relação à arte e também foi o berço da filosofia, porque era a terra de Sócrates, Platão, Aristóteles, era a terra dos grandes pensadores. Mas como nós lemos aqui, Paulo ele não vai para aquela cidade como um turista comum. Muito pelo contrário, ele vai só observando. E ele não fica encantado e nem lisonjeado em estar naquele lugar, não. Ele fica revoltado. Ele fica revoltado porque ele começa a ver o quanto tinha de idolatria naquela cidade. E existe um escritor chamado Petrônio. Ele é um escritor romano daquela época. E ele dizia que naquela cidade era mais fácil encontrar um Deus do que um ser humano.
porque estima-se que naquela cidade havia 10.000 habitantes e 30.000 altares de deuses pagãos. E a gente olha assim, a gente se choca e fala, uau, quanta idolatria, porque realmente era muito. Mas quando a gente olha para o mundo hoje em dia, não está diferente de antigamente. Hoje as pessoas têm se entregado aos seus mais terríveis desejos. O mundo tem vivido para si próprio. Eles têm oferecido as suas vidas aos mais terríveis deuses. E eu quero começar com uma pergunta reflexiva para nós nessa noite. Será que a gente não está se encontrando como aquela cidade de Atenas? Será que nós não estamos construindo altares a deuses pagãos com as nossas próprias mãos? Através das nossas atitudes? Ou até mesmo dentro dos nossos lares? Como é que está o nosso comportamento no nosso dia a dia? Quem será que nós estamos adorando de verdade? Antes nós achávamos que idolatria ela estava limitada à adoração a santos. Mas nós fomos libertos porque nós aprendemos que idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. Então, se nós aprendemos na palavra do Senhor que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, porque está escrito lá, honrai ao Senhor, colocar-lhe em primeiro lugar na sua vida, e nós perdemos todo o nosso tempo trabalhando, estudando, saindo, jogando, assistindo televisão, tem alguma coisa muito errada. A gente está sendo coberto de idolatria e são esses tipos de deuses que nós estamos servindo. Só que eu quero que você entenda que não é pecado você assistir uma televisão dentro de casa. É claro que vai depender daquilo que você está se alimentando. Não é pecado você separar um tempo para você jogar. Claro que depende daquilo que você está jogando. Não é pecado você trabalhar, você sair, você desfrutar do que o Senhor te entrega. Se torna um pecado quando você substitui o tempo de adorar ao Senhor. Se torna um pecado quando você troca o culto, quando você troca a comunhão com os irmãos em Cristo por coisas fúteis, por coisas passageiras, porque dessa forma a gente está juntando tesouro na terra, e o Senhor fala que nós temos que ajuntar tesouro com Ele no céu. Nós precisamos priorizar as coisas que são do alto, não são as nossas vontades, não é o nosso querer, é somente a vontade do Senhor. E eu te convido a refletir um pouco sobre isso. Paulo, ele se revolta com aquela cidade porque eles sabiam sim quem era o Senhor, mas eles não o conheciam. E o nosso propósito aqui nessa terra não é sabermos quem é Jesus, não é nós termos informações sobre Jesus. O nosso propósito aqui nessa terra é conhecê-lo, é nos relacionarmos com Jesus todos os dias, é nós vivermos Jesus em cada detalhe das nossas vidas. Glória a Deus! Pode ser o seu nome, Senhor. Nos versículos seguintes, diz que Paulo ia na sinagoga e ele falava com os judeus e com os não-judeus, e todos os dias ele ia na praça pública. E ele falava com todas as pessoas que estavam ali, anunciando Jesus e a ressurreição. E alguns professores, como nós lemos, os professores estoicos e epicureus, que tinham filosofias totalmente distorcidas da palavra do Senhor, discutiam sobre aquilo que Paulo estava querendo dizer. E ainda o insultavam, chamando ele de ignorante. Em algumas traduções está falando que ele é tagarela. E eles ficavam se perguntando se tudo aquilo que Paulo estava anunciando não era sobre um Deus estrangeiro. Irmãos, olha como isso é forte. Nós estamos falando de pessoas estudadas. São professores que conheciam aquela cidade, que eles conheciam, tinham propriedade para falar daqueles altares, porque eles também adoravam aos deuses pagãos. E dentre daqueles 30.000 altares, eles não conseguiram identificar quem era esse Deus que Paulo estava falando. Eles não conseguiam identificar sobre o que era que Paulo estava falando. E nesses versículos eu acho algumas coisas interessantes. Primeiro, que a palavra não diz que Paulo ele fica revoltado com aquela cidade, mas que ele fica sentado esperando os seus colegas de trabalho chegar para ele fazer a obra do Senhor. Muito pelo contrário, Paulo ele começa a enxergar a necessidade daquele ambiente, ele começa a enxergar a necessidade das pessoas. E sabe o que ele faz? Ele serve, porque ele foi chamado para ficar de pé e não para ficar sentado esperando pelos outros.
fazer a vontade de Deus, para não fazer aquilo que o Senhor nos chamou? Será que nós estamos construindo os nossos altares apoiados? O nosso altar tem lá por nome: Deus conhece o meu coração. Então eu vou ficar aqui sentada, eu não vou fazer nada porque Deus conhece o meu coração. E eu fico aqui idolatrando a mim mesma. Será que os nossos altares têm por nome: não chegou o meu tempo ainda, e nós continuamos ali adorando a nós mesmos? Ou será que nós construímos altares com o nome de outras pessoas para justificar o fato da gente não fazer nada porque essas pessoas também não fazem nada? Nós precisamos refletir, irmãos, quais têm sido as nossas desculpas para não servir ao Senhor verdadeiramente. Paulo, ele nos ensina a estarmos prontos sempre para a guerra, sempre para a batalha. Ele nos ensina, ele nos desperta a gente enxergar a necessidade do ambiente, a gente enxergar aquilo que o nosso próximo está precisando e a gente estar posicionado. Porque quando o Senhor nos chama, Ele não fala: filho, vai lá se preparar, não. Quando o Senhor nos chama, Ele quer que a sua igreja esteja pronta para recebê-lo, esteja pronta para servi-lo. Porque o Senhor não é o Deus do depois, como a Thaís também ministrou. O Senhor é o nosso Deus do agora. Eu creio, aleluia. Paulo, ele não se conforma em ver as pessoas perecendo, e ele anuncia o evangelho do Senhor. E quando a palavra nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente, é exatamente isso. É a gente não achar que as coisas estão comuns, é a gente não achar que o mundo está normal. Sempre foi assim, o mundo nunca foi diferente, está normal. Muito pelo contrário, irmãos, está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo. E o Senhor nos chamou para trazer esperança para o mundo. O Senhor nos chamou para ser luz em meio às trevas, para fazer a vontade dele quando ele se apresentar a nós. Aleluia. Um outro ponto aqui que me chama a atenção é como as pessoas falavam sobre Paulo, o chamando de ignorante ou de tagarela. E é claro que eu imagino que diante do ministério de Paulo, isso foi o menor dos insultos que ele já deve ter ouvido. E aquelas pessoas chamando ele de ignorante, elas estavam falando, tipo, isso aí é um enchedor de linguiça, isso aí não sabe nem o que está falando. Quem é Paulo na fila da filosofia? Né? Quem é Paulo aqui? E Paulo, nós vemos que ele foi perseguido em seu ministério do começo ao fim. Mas o que nos chama a atenção é que ele perseverou do início ao fim. Ele não voltou atrás, ele não tirou a mão do arado, ele se lançou com força. E sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Não deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou, porque as pessoas estão mexendo com você. Tem um ditado popular que diz que as pessoas não jogam pedra em árvores com frutos verdes. É verdade ou não é? É verdade. Mas como a palavra do Senhor ela não é vazia, a gente não pode se contentar com um ditado popular. A palavra do Senhor, que é viva, ela nos diz assim a respeito disso: bem-aventurado, felizes os que são perseguidos pelo meu nome, porque o reino dos céus são dessas pessoas. Então nós podemos agradecer a esse Deus. Existe promessa para aquele que perseverar até o fim. Eu creio, aleluia. Se as pessoas estão te perseguindo, te insultando, porque você não tem o Papai Noel dentro da sua casa, estão te perseguindo porque você não está nos Halloweens da vida, estão te perseguindo porque tudo que você vai conversar, meu Deus, só fala de Jesus, tudo tem que falar de Jesus. Se elas estão te perseguindo porque você é grato todos os dias pela sua vida e por tudo que Ele tem te entregado, irmão, persevera, continua firme, porque quem tem que estar preocupado com as tuas obras é Jesus. Não são essas pessoas que já ouviram falar, mas não conhecem Cristo verdadeiramente. Continue, irmãos, não desista daquilo que o Senhor te chamou. Eu creio, aleluia. Aquelas pessoas, elas se incomodaram tanto com aquilo que Paulo estava anunciando, que elas fizeram um comboio e decidiram levar Paulo para a Câmara Municipal, chamada de Areópago, para fazer uma reunião com ele e entender o que estava acontecendo. E eles questionaram a Paulo sobre esse ensinamento esquisito que ele estava trazendo ali. E nesse momento, Paulo, ele fica de pé e ele faz uma revelação sobre o seu primeiro dia de turismo ali naquela cidade. Ele fala para aquelas pessoas ali na Câmara Municipal:
No dia que eu estava visitando essa cidade, eu estava vendo cada altar dos deuses que vocês adoram. Mas passando por ele, sabe o que eu vi? Um altar escrito ao Deus desconhecido. Glória a Deus. E tem mais. Ele fala: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando para vocês. E eu tenho mais uma pergunta para a gente refletir nessa noite. Será que nós conhecemos ao Senhor verdadeiramente? Será que nós conhecemos esse Deus que nós estamos aqui adorando? Ou será que nós só temos informações sobre eles? Será que o nosso altar também está escrito ao Deus desconhecido porque a gente não se relaciona com o Senhor na nossa casa? Nós precisamos refletir, irmão. Qual é o Deus que nós temos servido verdadeiramente? E eu vejo Paulo agora de pé, com uma convicção e uma oportunidade na mão. E eu imagino Paulo falando assim: esse altar tem o nome do Deus desconhecido, mas se é desconhecido para vocês, eu vou torná-lo conhecido agora. E sabe por que eu imagino isso? Porque ele começa falando assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor da terra e do céu. E ele não mora em templos feitos por mãos humanas. É como se Paulo começasse dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E quando Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, sabe o que ele está dizendo para aquelas pessoas? Ele está dizendo que Deus não está limitado a uma salinha, não. Ele está dizendo que Deus não está limitado em uma caixa de ouro, não. Ele está dizendo que o véu do templo que escondia a presença do Senhor, onde o Senhor se revelava, se rasgando de cima a baixo, trazendo a liberdade para nós adorarmos ao Santo dos Santos, através do sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus não habita mais em templos feitos de concretos. Jesus habita no meu e no seu coração, irmãos. Toma posse desse Deus que se faz presente. Toma posse desse Deus que se faz conhecido. E Paulo, ali diante daquelas pessoas, ele continua dizendo, e ele fala assim: Deus não é servido por mãos de homens, como se ele necessitasse de algo, porque é ele mesmo que dá a vida, o fôlego e tudo mais. Irmãos, eu gosto muito desse versículo, eu sou apaixonada por ele, porque aqui já começa caindo por terra o ego das pessoas que acham que Deus precisa exclusivamente delas para fazer alguma coisa. O dia em que eu estiver aqui, eu vou dar o meu melhor ao Senhor, mas o dia que eu abrir mão, o Senhor vai levantar outro que tem outras características e que vai fazer coisas melhores do que eu fiz. Sabe por quê? Porque o reino não é meu, não foi eu que morri na cruz, foi Jesus que morreu, nos dando acesso ao Pai. Glória a Deus.
fazermos valer a pena essa fidelidade do Senhor. Aleluia. Nós fazemos tudo isso, adoramos, somos fiéis e mantemos o nosso devocional a Ele, porque nós precisamos honrar. A palavra nos ensina a dar honra àquele que tem honra, não é dar honra àquele que está vazio. E a palavra do Senhor nos ensina que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Então, se tem alguém que precisa ser honrado aqui nessa noite, é o nosso Senhor Jesus. Foi o Senhor que nos deu a vida, é o Senhor que nos dá o ar que nós respiramos, é Ele que nos livra, que nos cura, que nos liberta, é o Senhor que nos alimenta todos os dias. Então o reino continua sendo sobre Ele, não sobre o que nós fazemos. E Paulo, ele continua ali falando com aquelas pessoas e ele diz assim: de um só homem Deus criou todas as raças humanas. Antes de criar os povos, Ele marcou os lugares onde iriam morar e por quanto tempo ficariam lá. Gênesis nos diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. E o fez cair em um sono profundo, retirou uma de suas costelas e fez a mulher. E Deus olhou para o casal, os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, o mesmo Deus da criação que os criou continua sendo o mesmo Deus da história, os conduzindo, e continua sendo o mesmo Deus da geografia. Não existe um Deus para cada coisa, é o Senhor que governa tudo. Eu creio, aleluia. E os epicureus e os estoicos, que são os professores da época, com as suas filosofias humanas, acreditavam que tudo acontecia devido ao acaso e devido ao destino. Ah, mas por que isso aconteceu? Era o destino. Ah, mas por que essas coisas estão assim? Por acaso. Só que Paulo, ele traz mais um ensinamento puro e genuíno, provando que o controle de tudo continua nas mãos de Deus. Porque Deus criou, foi Ele que designou cada um onde estariam. Ele é o mesmo Deus da história, é o Deus da geografia. Então já caiu por terra essa historinha de tipo: ah, foi o destino, foi o acaso. Não, não tem nada por acaso. Está tudo no controle das mãos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que não cai um fio de cabelo sem que o Senhor saiba, não somente quantos caiu, mas quantos permaneceu também. Aleluia. E o último versículo que eu gostaria de recitar aqui é Paulo dizendo assim: porque alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, olha o tamanho da nossa dependência do Senhor. Aqui nos mostra que nós não somos absolutamente nada sem a presença de Deus. Verdade. Nele nós vivemos porque nós elevamos os nossos olhos para os montes. E de onde nos virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Nós nos movemos em Cristo, porque no coração do homem Ele faz os planos. Mas a palavra nos diz que quem dirige os nossos passos é o Senhor Jesus. Ele continua no controle. Glória a Deus. E nele nós existimos, porque Ele diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele te dará muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, irmãos, nós precisamos sim viver, nos mover e existirmos através de Jesus Cristo. Foi para isso que o Senhor se rendeu ali naquele dia, para nos permitirmos voltarmos para o Pai. Mas enquanto Ele não busca a sua noiva, nós precisamos continuar vivendo por Ele e através dele. Eu creio, aleluia. E depois dessa exposição aqui de Paulo na Câmara Municipal, no Aerópago, a Bíblia nos diz que algumas pessoas creram e foram embora dali juntamente com Paulo. E dentre dessas pessoas que creram, que receberam Jesus, estava um membro da própria Câmara Municipal, um homem chamado Dionísio. Sabe o que Paulo nos ensina, irmãos? Que não vale a pena nós renunciarmos o nosso viver em Cristo. Ele nos ensina que é através do verdadeiro avivamento que o Senhor se manifestará através das nossas vidas. Eu creio, aleluia. Avivamento é o ato de se tornar mais vivo, mais nítido, despertado, mais ativo, mais intenso. Não se trata de um poder sobrenatural, como muitas pessoas acham que vai cair sobre nós, não.
Avivamento é um estilo de vida. Avivamento é uma decisão. É Deus assumindo o controle e o direcionamento das nossas vidas. É nós queimarmos por Jesus todos os dias, impactando as pessoas que estão ao nosso redor. Será que Paulo ele foi um homem avivado? Eu tenho certeza que sim. E sabe como você também pode ter certeza que sim? Quando nós lemos a palavra do Senhor, Paulo dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então nessas horas que nós vemos o eu indo embora e o Senhor vivendo através das nossas vidas. Eu creio, Senhor. O Senhor não chamou a sua igreja para ser fria ou morta.